Durante a pandemia e pós-pandemia, é muito comum hoje em dia as pessoas estarem conectadas nas suas redes sociais e assistindo seus programas e assuntos prediletos. Será que essa hiperexposição das crianças e adolescentes podem causar algum mal à saúde? Se olharmos à nossa volta, observaremos que as pessoas estão cada vez mais isoladas na sua bolha. E muitas vezes isso acontece debaixo do nosso nariz, na nossa própria família. E se eu te falar que você está fazendo errado? Charles Darwin ele estava correto numa de suas teorias. Ele acreditava que o isolamento fez com que os nativos americanos, na época das navegações, parassem o tempo quase no nível dos homens das cavernas. Eles nem abecedário tinham, tampouco conheciam o processo da fabricação do aço. Isso ocorreu, segundo ele, ao isolamento com outras culturas. Podemos afirmar que o ser humano é um ser social, ou seja, transcendental. Ele precisa sair de si mesmo e interagir com o outro para ele se desenvolver, encontrar um sentido em sua vida. Em outras palavras, se eu não me envolvo, eu não me desenvolvo. Então, quais são os efeitos colaterais da superexposição às telas, seja da TV, dos tablets, computadores e dos celulares, principalmente nas crianças e adolescentes? É largamente sabido os malefícios dessa superexposição no nosso organismo, mas cabe ressaltar algumas delas. O excesso de iluminação, alterando, por exemplo, a nossa glândula pineal e interferindo, principalmente nas crianças e adolescentes, na produção do hormônio do crescimento, na regulação do tempo, interferindo as rotinas da criança e do desenvolvimento dela. Sem falar que, por exemplo, o nosso olho está em desenvolvimento até os 6 anos de idade. Essa hiperprodução de cores, luzes, etc. pode interferir até mesmo, segundo os oftalmologistas, a saúde e a visão do seu filho. Sabemos que o nosso cérebro está em desenvolvimento até os 21 anos. E essa hiperprodução de dopamina, adrenalina, noradrenalina, cortisol, com esses estímulos, podem gerar até mesmo uma dependência química. É isso mesmo que você ouviu. Dependência química não é ser viciado simplesmente numa substância, lícita ou ilícita. Pelo contrário, o nosso organismo fica viciado nessa hiperprodução desses neurotransmissores, produzido por nosso próprio organismo. Sem falar que em alguns casos mais gritantes, você não precisa ser profissional. Quando você retira o objeto de desejo, seja o celular, seja o notebook, seja a televisão, a criança tem uma síndrome de abstinência. Eu explico. A criança se torna agressivo, quebra as coisas, agride os irmãos, os pais. Muito parecido com uma crise de abstinência de drogas, não é mesmo? E os aspectos psicológicos? Uma pesquisa na Universidade de Montreal observou 991 meninas e 1.006 meninos, cuja uma das atividades era essa exposição às telas, principalmente da TV. E os resultados foram avassaladores. E a constatação foi que essa exposição de aproximadamente 1 hora diária, em crianças de 2 anos e meio, foi constatada uma significativa diminuição no vocabulário, uma queda nas habilidades matemáticas, um decréscimo no nível de atenção e as respostas a estímulos, uma piora na capacidade de se defender de ataques físicos a outras crianças, ou seja, um aumento naquela postura de vitimização. E por fim, uma importante queda nas habilidades físicas. Pense comigo, no mundo de facilidades, onde o indivíduo ele está assistindo algo e a partir do momento que ele não se interessa, ele pode mudar a seu bel prazer, segundo as suas vontades, o indivíduo acaba perdendo a resiliência e a capacidade do contraditório. Antigamente, quando assistíamos TV, nós éramos obrigados a assistir aquele desenho que nós não gostávamos, esperando o nosso desenho favorito. As crianças de hoje em dia não têm mais esse desafio. Acabam construindo aquela personalidade do imperador bebê, que seja feita a minha vontade, a hora que eu quero. A vida real não é assim. A vida é a arte de engolir sapo. E muitas vezes teremos que lidar com situações não muito agradáveis. E essa falsa sensação que eu consigo controlar ao meu bel prazer tudo e todos, não passa de uma ilusão. E muitas das frustrações que é a base do sofrimento que eu ouço no consultório vem dessa causa. Existe também aquela energia que a criança precisa gastar durante o dia, que muitas vezes está canalizado. E muitos relatos de pais
que reclamam da energia que o filho tem, que ele é hiperativo. É uma visão distorcida da realidade. Você está gastando energia que seu filho precisa usar para ele se desenvolver de forma saudável. E particularmente o que eu mais vejo é diagnóstico errado de criança hiperativa. E quando nos debruçamos sobre o caso, observamos que a criança ela precisa brincar, interagir, gastar essa energia. E você? Está terceirizando o tempo do seu filho?